Seguidores do Saúde em Pauta e Multishow Web Rádio TV, estamos ao vivo para mais um Momento Saúde, hoje, quarta-feira, 10 de julho de 2024. Hoje vamos falar um pouco sobre a quarta Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Saúde. Para falar um pouco sobre esse evento, do Conselho Nacional, a etapa estadual que acontece entre os dias 26 e 29 e 28 de agosto em Belo Horizonte, estamos com o vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, Pedro Cunha. Boa noite, Pedro. Boa noite, Bruno. Boa noite a quem nos acompanha aí através do canal Saúde em Pauta, através das redes sociais. É muito bom estar falando com vocês, estar falando sobre controle social, estar falando sobre saúde. Eu sou o Pedro Cunha, sou de Patos de Minas, sou conselheiro estadual de saúde pelo segmento dos usuários, represento no conselho a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mais ligada aí à Pastoral da Criança, e a gente está aqui para contribuir um pouco, Bruno, e falar um pouquinho sobre essa quarta conferência, Gestão do Trabalho e Educação em Saúde. Então, estou à sua disposição, Bruno. Pedro, a quarta Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Saúde foi puxada pelo Conselho Nacional de Saúde, que tem como objetivo... Qual o objetivo principal da conferência, Pedro? Olha, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, porque muita gente questiona, num ano em que nós teremos eleições, né, nos municípios, para a gestão da prefeitura e para a Câmara de Vereadores, e aí o Conselho Nacional de Saúde convoca duas conferências para falar sobre o trabalho. Uma é essa, que nós estamos na quarta edição, a quarta Conferência Nacional Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, e também foi convocada a quinta Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então, veja bem, é muito sufoco para nós, né? Mas, de uma certa forma, a gente entende o porquê deles ter convocado essa conferência. Por que estas duas conferências? Né? Primeiro é que é para a gente valorizar mais o trabalhador da saúde, que a gente está aqui para discutir, para ver, para o que está acontecendo no seu município com os trabalhadores da saúde. Nós precisamos de ter um olhar diferenciado, Bruno, para quem cuida da nossa saúde. E são os trabalhadores da saúde que merecem a nossa atenção. A nossa atenção, que eu digo, de todos os usuários do SUS, que, afinal de contas, somos todos nós. Né? Os trabalhadores do SUS precisam se reunir, precisam se conversar, precisam dialogar para a gente poder falar sobre o que está acontecendo no ambiente do trabalho deles. Nós sabemos que tem trabalhadores da saúde que vão de casa em casa, que tem trabalhadores da saúde que atendem na atenção primária, que atendem no serviço especializado, que atendem nos pequenos hospitais, nas grandes hospitais, nas UPAs, que atendem nas ambulâncias de urgência e emergência, né, no caso do SAMU, que atendem a população nos CAPs, enfim, é uma gama de equipamentos de saúde que esses trabalhadores estão lá, estão à nossa disposição, e eles que são muito importantes para nós, mas que foram exemplos ali durante a pandemia, merece todo o nosso respeito, e não dá para o Conselho de Saúde deixar isso para depois, deixa para o ano que vem, e o ano que vem nós teremos conferências municipais de saúde para a gente elaborar o plano 2026 a 2029, os planos municipais de saúde. Por isso mesmo que a gente precisa de conversar.
É apertado, mas a gente precisa de tirar um tempinho para falar, para difundir o assunto de quem cuida da nossa saúde, que são os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde. Pedro, como que vai ser a organização do evento, essa logística, como será toda essa preparação? Primeiro, Bruno, que o município precisa de conversar, de fazer uma conferência e tirar as propostas para os trabalhadores do seu município. Aí eles podem, eles é que estão no dia a dia, dentro do seu território, dentro do seu município, com a sua função, eles é que vão dialogar com a comunidade, né, e fazer ali as reivindicações. Ali também serão escolhidos os delegados, né, tirados dessa conferência, os delegados e as delegadas, para participar também da 4ª Conferência Estadual, que nós estamos preparando com muito carinho, com muita atenção, para receber do melhor modo possível, da melhor maneira possível, a gente está recebendo essa delegação, que vai contribuir muito para a gente conversar a nível de Estado, e dessa conferência estadual nós vamos tirar a delegação para a Conferência Nacional. Então, nós estamos aqui nos desdobrando em comissões e preparando a conferência que vai acontecer, né, no final de agosto, do dia 26 ao dia 29 de agosto. Lembrando que se algum município mais distante precisar de chegar em Belo Horizonte mais cedo para descansar e já começar, no dia 25 já vai estar liberado para esse município estar mandando a sua delegação. Então, a gente está fazendo o esforço, mas é o esforço que essa delegação escolhida pelos munícipes merece, né, a nossa atenção aqui para eles chegarem e contribuir e ter um espaço. E aí, Bruno, nós preparamos, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, que eu digo o Conselho Estadual, para a gente poder fazer ali o melhor, né, aproveitar o tempo todo. Então, vai ser dentro de um hotel, onde você já tem tudo, um hotel fazenda, onde você já tem tudo. Dali você não precisa de deslocar, dali você não precisa de ir voltar para hotel, de hotel para plenária, até tudo junto, onde toda a infraestrutura será colocada, né, a favor de toda essa delegação. Lembrando que aquele delegado previamente inscrito, que fizer a inscrição, que mostrar a necessidade de trazer as crianças, né, criança que eu falei até 12 anos, com termo de responsabilidade, tudo certinho. Olha, eu sou a pessoa que cuida dessa criança, então ele pode trazer, que nós vamos oferecer também o melhor para dar condição dessa pessoa, né, desse pai, dessa mãe, desse responsável, em estar participando da conferência e saber que o seu filho ou que os seus filhos estão bem cuidados. Ok, Bruno? Pedro, aí tem toda essa logística, né, de suporte aos conselheiros que precisam levar as crianças, né? E toda a estrutura que a gente já conhece das conferências. E tem alguma especificidade em relação às outras conferências, ou é todo já o rito normal que a gente conhece? Não, é o rito normal das conferências, né? Só lembrando, Bruno, que tem que ser paritário, né? A delegação é paritária. Município até 100 mil habitantes irão mandar 4
delegados, sendo 2 usuários, 2 trabalhadores e 2 gestores ou prestadores. Então, precisa de... perdão, eu falei 4. Vão mandar 4 delegados, sendo 2 usuários, 1 trabalhador e 1 gestor. É assim. A partir de 100 mil a 500 mil é que mandam 8, ou a delegação de 8. Aí você vai mandar 4 delegados, 2 trabalhadores e 2 gestores. Tá? E é muito bom a gente lembrar, Bruno, que a saúde é organizada desse jeito. A militância da saúde tem essa oportunidade, mas também esse dever que foi conseguido. Não foi fácil, não foi de mão beijada, foi a duras penas, né? Isso teve o seu auge lá em 1986, quando da 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde nós não tínhamos SUS e até a 7ª conferência não era aberta à população. Eram somente algumas pessoas que discutiam saúde, que era importante, mas muito mais importante quando foi aberta para a comunidade. E aí esse movimento que foi feito é que resultou nessa 8ª conferência e nós conseguimos contemplar o SUS na Constituição. Haja vista que o SUS até aí, a saúde até aí, era misericórdia, né, quando era tratado nas santas casas, que não dava conta de atender a todas as pessoas, que era muito precário o atendimento, apesar dos esforços da Santa Casa, ou então era atendimento na doença, onde quem tinha dinheiro corria até uma casa de saúde, né, que eram chamados a maioria dos hospitais naquela época, a casa de saúde, como você tem várias outras casas aí no comércio, casa das peças, casa da borracha, casa dos parafusos, né? Eu gosto muito de citar esse exemplo. Nós também tínhamos uma casa de saúde, onde você ia lá comprar saúde. E, a partir daí, o SUS, a saúde passou a ser prevenção. E a participação popular está lá no inciso 3º do artigo 98 na Constituição Federal. Passaram-se 2 anos e no artigo 96 da Constituição está lá bem tranquilo, bem entendido. Saúde é direito dos governados e dever dos governantes. Na Lei 8080, lá em 1990, aí você foi colocado melhor como que é a saúde. E lá vieram vários princípios, eu vou citar alguns: o princípio da universalidade, que é para todos, o princípio da integralidade, que é tudo que tiver ao alcance da saúde deve ser feito, o princípio da equidade, dar mais para precisa de mais, e o princípio do controle social. Mais uma vez, está falando lá, garantido em lei, a participação da comunidade. Mas essa participação, só para você ter uma ideia, Bruno, essa participação da comunidade foi vetada pelo presidente da época. E o esforço, a mobilização da comunidade fez com que o Congresso derrubasse o veto e mereceu uma lei à parte, que é a Lei 8142, falando especificamente sobre como que a comunidade participa. E lá citou conferências municipais de saúde e o conselho. As conferências tiram as diretrizes, tiram o rumo, traçam as metas, e o conselho técnico elabora os planos, né, os instrumentos de gestão, e o conselho segue. Então é isso. Você queria falar, Bruno? Tudo que a gente adquiriu na saúde até hoje, né, Pedro, foi com muita luta dos movimentos sociais, movimentos populares, da comunidade em geral. Ou seja, o SUS não veio de graça, o SUS não veio de mão beijada. Foi todo um processo de construção, de luta
dos nossos antecessores, de muitas pessoas que ainda estão no meio ainda, e que a gente tem que continuar trabalhando para fortalecer e não deixar que algumas políticas, de tentativas de políticas de privatização, de precarização do sistema, seja executada, né? Pois é só lembrar que, né, algumas pessoas lutaram bastante, algumas não, muitas pessoas lutaram bastante para a gente ter os SUS, e agora nós temos que continuar defendendo essa que é a maior política pública de saúde do mundo, porque ela está sempre sob ataque. Existe, nesse momento, Bruno, algumas ofensivas contra o SUS e contra a saúde, de um modo geral. Primeiro é que os grandes conglomerados financeiros estão entrando e comprando os pequenos e médios hospitais de família, de grupo de médicos. E aí esses grandes conglomerados, eles gostam somente de ações, gostam somente de lucros, gostam somente de dividendos lá na Bolsa de Valores, né? Eles não estão muito interessados na saúde do ser humano, na saúde da pessoa. E outra intentona que nós estamos tendo agora, outro ataque ao SUS, é essa questão da terceirização, que vai colocar, né, organizações sociais, que nós não sabemos quem está por trás dessas organizações. Uma hora eles falam em organizações, em OCIP, em OSS, enfim, todo tipo de terceirização, né, que estão tentando, outra hora PPP, parceria público-privada, e é uma forma deles estar transferindo também e dificultando muito o controle social, transferindo a gestão da saúde pública, a gestão de equipamentos públicos. Então, por isso é que a gente tem que estar sempre atento a isso, né? E aí, Bruno, a gente está nessa concentração de chamar mais atores, de chamar mais pessoas, de envolver a comunidade, porque a comunidade precisa de saber que o SUS é nosso, que o SUS é público e que nós temos a obrigação de defender o SUS. Por isso eu É sempre uma sopa de letrinha para tentar disfarçar a real intenção de precarização do sistema, né, Pedro? Pois é, porque lá na Lei 8080 tem um artigo que fala que nenhum dono, nenhum acionista, nenhum proprietário, nenhum sócio de hospital privado pode gerir o SUS. E aí eu te pergunto, quem que está atrás de uma organização social que coloca lá os seus laranjas para administrar e eles estão ali? Quem que será? Porque essas organizações sociais, elas não vêm para trabalhar sem ter lucro. Que sentido que faz uma organização administrar um hospital sem ter lucro, sem ter ganho? Então, é muito, muito esquisito, né, a gente aceitar uma coisa dessa. Só lembrando que o Rio de Janeiro, e vocês aí estão mais perto do Rio de Janeiro, enquanto Estado, eu digo vocês aí do sul de Minas, o Bruno, porque no Rio de Janeiro, depois de 5 governadores enrolados... Da Zona da Mata. Oi? Da Zona da Mata, de Minas. Pois é. Eu falo assim, aí para baixo, né, o Rio de Janeiro já 5 ex-prefeitos, 5 ex-governadores já enrolaram com organizações sociais e acabaram condenados e presos por causa de corrupção na saúde. E agora o Rio de Janeiro fez uma lei, a Assembleia lá fez uma lei, foi sancionada pelo governador, e falando que não pode ter mais organizações sociais, devido a tantos escândalos que a gente vê acontecer no Rio de Janeiro. E nós não queremos que o Estado de Minas passe por isso. Nós queremos que a saúde seja pública e de qualidade, como muito bem diz as conferências. Que a conferência ela é para orientar, ela é para dar norte, ela é para tirar as diretrizes da saúde,
e o Conselho continuar seguindo essas diretrizes. Ela também... Nós sabemos, né, nessas andanças nossas pelo Brasil, os eventos, pelas conferências nacionais, que as OS não dão certo, que tem como exemplo negativo o Rio de Janeiro e alguns estados do norte e do nordeste, né? Pois é, não, para todo lado, sabe? A gente está sempre pedindo eles, mostre uma medida exitosa, mostre aonde deu certo, mas eles não conseguem mostrar para nós uma sequer, sabe? Então, não, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom, mas vai ser bom baseado em quê? Aonde você viu isso? Não tem experiência exitosa. Então, eles podem até conseguir, mas nós vamos continuar gritando, nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar provocando o Ministério Público, a Assembleia, as câmaras municipais, porque o controle social, Bruno, não é feito somente pelo Conselho. O Conselho é um instrumento de gestão, mas nós temos também o Ministério Público, nós temos também as assembleias de vereadores, né? Os parlamentares, nós temos também a imprensa, nós temos também a ouvidoria do SUS, então nós precisamos de estar sempre atento e sempre ligado a esses outros órgãos de controle para a gente poder estar fazendo efetivamente o nosso papel. E o nosso papel não quer dizer que o outro não pode fazer. Isso é sem prejuízo. Se o Conselho Estadual de Saúde está fazendo, não posso levar prejuízo para a atuação da Assembleia. E também do Ministério Público. E, se precisar, a gente pode e deve provocar esses outros órgãos de controle. Até hoje, né, Pedro, todas as tentativas de implantação de OS no estado de Minas Gerais, nós, controle social, sociedade civil, juntas, conseguimos travar. Nesse praticamente 20 anos que eu tenho dentro do controle social, dentro das conferências, tudo, todas as vezes que algum governante do estado de Minas Gerais tentou implantar isso dentro do nosso estado, a gente conseguiu, através do conselho, de mobilizações, travar essas implantações. E eu creio que o nosso movimento continua forte, e a gente vai continuar sendo resistente e continuar travando essa implantação. Sim, nós vamos continuar lutando, Bruno. E aí eu queria dizer o seguinte: o controle social ele tem outras formas de chamar mais pessoas para atuar, para nos ajudar. Não são somente aquele grupo de conselheiros e de conselheiras que são indicados, que são nomeados, que são votados em alguma plenária, algum movimento, mas também existe dentro dele as comissões intersetoriais. E essa intersetorialidade dessas comissões faz com que a gente chame mais atores, faz com que a gente chame entidades, faz com que a gente chame federações, faz com que a gente chame todo e qualquer instrumento vivo que queira vir colaborar para discutir em grupo assunto específico. Por exemplo, eu aqui, Bruno, te pediria aí um espaço, porque eu coordeno a CIST, a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que todo Conselho de Saúde deveria ter. Precisa de ter. E nós estamos um esforço aí para a gente implantar CIST em toda Minas Gerais. Essa comissão não promete resolver problema de ninguém, de nenhum setor, mas a gente está aberto para o diálogo. E onde uma ou duas ou três pessoas quiser conversar, a CIST está pronta para conversar sobre qualquer assunto que possa vir a melhorar a vigilância, que pode vir a melhorar o ambiente no trabalho, que, afinal de contas, é o ambiente que todos nós, sindicalizado ou não, federado ou não,
de carteira assinada, não, mas a gente precisa de estar pronto para conversar com essas pessoas. Então, qualquer pessoa, você seja autônomo, venha, procure, assista, procure o conselho para a gente discutir a sua situação. Como tem as comissões também intersetoriais de saúde mental, que é muito forte aqui em Minas, que é exemplo para o Brasil inteiro, a comissão intersetorial de assistência farmacêutica, enfim, não podemos ficar somente no conselho. Precisamos de chamar as pessoas e a porta de entrada para essas pessoas, efetivamente, no controle social, é através dessas comissões. Assiste é muito importante, Pedro. Nós temos Assiste no Conselho Municipal de Saúde de Ubá. Sou membro integrante da Assiste no nosso município. E Assiste, ela mostra que ela não é uma comissão de deliberação de políticas da área trabalhista, mas ela pode intermediar ações de fiscalização, de prevenção, que pode melhorar em muito a condição do trabalhador formal e informal dentro daquela área de trabalho. A gente tem vários exemplos aqui dentro de Ubá, do nosso meio produtivo, que os principais meios produtivos nossos é a área da indústria moveleira e da indústria têxtil. Tem vários problemas que vinha acontecendo dentro desses setores produtivos que conseguiram ser diminuídos em muito esses danos por questões de essa intersetoriedade entre os atores, sindicatos de trabalhadores, sindicatos dos empresários, Associação Comercial e Industrial de Ubá, outras entidades de classes, tanto da parte patronal, quanto da parte trabalhadora, quanto da sociedade civil em geral. Você disse bem, essas comissões intersetoriais do Conselho, elas não são deliberativas, elas são coletivas. Por isso mesmo é que ela tem que ser coordenada por um conselheiro. Mas tem pessoas ali muito melhor do que o conselheiro. Mas essa pessoa muito melhor não está no dia a dia no conselho, não é essa pessoa que vai levar, né, as deliberações, não, os resultados dessas reuniões da CIST para o pleno, para a mesa diretora do conselho. Então, por isso mesmo, é que esse coordenador, sendo conselheiro, ele tem essa missão e ele leva para o pleno e traz a resposta. Olha, consegui colocar em pauta, o conselho vai debater isso, tal dia assim. As reuniões do conselho são abertas, quem quiser, quem puder, vai lá, ajude a gente a defender essa pauta que foi debatida, foi muito discutida na CIS. Por isso mesmo é que a gente sempre chama a população para estar participando, porque esse órgão do conselho ele não é fechado, ele tem que ser aberto. Esse organismo do conselho vai levar essa demanda e tem que defender essa demanda, onde a maioria ali, né? Agora, Bruno, é importante a gente saber também que a CIS não precisa ser paritária. Se o trabalhador da saúde não quiser participar, tudo bem, sabe? Somente de usuários, você também se faz o assiste. É bom chamar todas as pessoas para a gente ter um bom entendimento, para a gente poder saber o que está acontecendo nas empresas, para a gente poder entender e implantar o maior número de CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, e até tem uma colega nossa muito conceituada, a Marta de Freitas, ela disse que está virando CIDA, Comissão Interna de Depois do Acidente.
Depois que acontece o acidente, o acidente de trabalho, eles vão discutir por que aconteceu e por que não agiram antes. Então, precisa de ser CIPA para antecipar aos acidentes, para evitar que os acidentes aconteçam. Então, é nesse sentido que eu conclamo, mais uma vez, aos conselhos municipais para implantar as comissões intersetoriais de saúde do trabalhador e da trabalhadora. As outras comissões também, mas principalmente essa, porque, como eu disse, o Conselho Nacional convocou essa conferência Gestão do Trabalho e Educação em Saúde e também a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que vai acontecer meados do ano que vem. A nossa etapa estadual deve acontecer até maio do ano que vem, mas as etapas em Minas Gerais vão acontecer até dezembro. E essa etapa, Bruno, ela é regional ou macro-regional. Então, isso aí é sede de macro? O BAE é sede de macro? Não... Nós somos sede de micro. Sede de micro. Não, nós vamos fazer na sede de macro. Onde que é a sede de macro de vocês? Macro é Juiz de Fora. Juiz de Fora. Então, prepare-se que nós vamos estar aí ainda esse ano em Juiz de Fora para a gente poder conversar com todas os conselhos daqui, toda a delegação, todos os trabalhadores e trabalhadoras em Juiz de Fora para a gente fazer uma conferência regional, macro-regional, e depois a gente participar da etapa estadual. Pedro, aqui em Ubá nós temos até um exemplo muito produtivo das ações da CIST, que muitas das políticas que o Sereste desenvolve vêm das demandas da CIST, vêm das reuniões da CIST. Bruno, até é bom que o pessoal entenda, principalmente os conselheiros e mais ainda os coordenadores de CIST, que o Sereste só funciona se tiver CIST funcionando. E até os novos Serestes, que deverão ser implantados em Minas Gerais e no Brasil inteiro, eles só vão acontecer se tiver CIST. Se não tiver CIST, fala, quem vai ajudar? Quem vai acompanhar o Sereste? Quem vai provocar o Sereste? Quem vai reunir os trabalhadores? Então, não tem... O nosso Sereste tem cerca de uns 15 anos já. E ele veio sempre trabalhando junto com a CIST. Foi criada a CIST e o Sereste praticamente junto. É um fortalecendo o outro. Eu gosto de dizer que é uma condição sem a qual não tem como ter um Sereste, é não ter CIST. O trabalhador precisa de saber que ali é a casa dele ir lá, dele conversar, porque são pessoas... É uma equipe multiprofissional para ajudar no ambiente de trabalho deles. E o Conselho Nacional e o Ministério da Saúde vão dar muita ênfase à saúde do trabalhador e da trabalhadora. Tanto que, mais uma vez eu falo, convocou uma conferência para falar especificamente do trabalhador da saúde e depois nós vamos falar, de um modo geral, sobre todos os trabalhadores e trabalhadoras de todo e qualquer segmento. Sindicalizado ou não, autônomo ou não, com carteira assinada ou não, mas nós precisamos de conversar e estar aberto para todos. E, mais uma vez eu digo, assiste, se tiver 2 ou 3 ou 4 querendo conversar, a gente está pronto para conversar e assim deve ser assiste. Vieram poucas pessoas? Não tem problema, da próxima vez vem mais. Cada um chama mais um, vamos achar esse sindicato, vamos achar essa representação, vamos convidar o pessoal do trabalho, né? Os técnicos de saúde do trabalhador de dentro das empresas, vão chamar as empresas, vão conversar, porque é muito bom para as empresas, né? Elas não terem acidente de trabalho, elas não terem problema com o Ministério do Trabalho, né? Coisas que podem ser evitadas, e você vai ainda ajudar a ter um ambiente melhor ali, um ambiente de trabalho, com menos adoecimento, com menos sequelas, né? Com menos... Então, a gente precisa de estar nesse sentido, sempre trabalhando para a gente melhorar e
quanto mais a gente melhorar, menos a gente vai gastar lá na ponta, na hora de atender uma pessoa. E menos sequelados, menos morte nós teremos. Ô Pedro, nós estávamos conversando em off agora mesmo, então amanhã você está indo para Brasília para um evento nacional da CIST. Não, amanhã eu já estou em Belo Horizonte, né? Ontem nós tivemos a reunião ordinária do Conselho Estadual de Saúde, hoje nós tivemos uma plenária bastante participativa, Bruno, sobre as barragens em Minas Gerais, sobre a mineração, sobre esse escândalo que esse pessoal está fazendo aqui em Minas Gerais, onde eles só querem o lucro, as empresas só querem o lucro, onde nós somos tratados ainda como uma ferramenta, estragou, joga fora e pega outra, e não é bem assim. Nós não somos peça, nós somos seres humanos, nós temos que responsabilizar essas pessoas que agridem o meio ambiente, essas grandes empresas que tiram lucro nas costas do trabalhador e da trabalhadora e de seus familiares. E deixa para nós somente a lama, somente a poeira, somente a degradação ambiental, somente as pessoas adoentadas, né, por causa disso, e aí vários problemas. E às vezes a gente pensa que não, mineração é só aqui na região, nessa região minerária, aqui no Vale do Aço, não, mas é para toda Minas Gerais. Nós temos na bacia do São Francisco o calcário é tirado, é extraído da terra, da natureza, para corrigir a acidez do solo, principalmente no solo do Cerrado, que tem um pH muito alto, então a gente usa esse calcário, mas precisa de ser de uma forma menos agressiva, principalmente com essa poeira que contamina o meio ambiente e prejudica a saúde das pessoas. Então, hoje foi essa plenária sobre as barragens, nós tivemos bons encaminhamentos, e amanhã nós estaremos reunidos para discutir a CIST. Nós estamos chamando de Cistão, porque é um encontro da CIST, Bruno. Eu aproveito para convidar aí quem puder para participar. Pode ser presencialmente, mas pode ser virtualmente, né? Acompanhar aí através dos canais do Conselho Estadual de Saúde. Nós vamos transmitir via YouTube para que a gente ajude essa CIST, ajude na organização e entenda o que está acontecendo em cada município, né, em cada CIST. Então, Cistão quer dizer encontro das CISTs municipais de Minas Gerais com a CIST do Conselho Estadual de Saúde. E aí nós vamos preparar para o Cistão Nacional, que começa no dia 16, 17 e 18. Começa não, terá 3 dias, 16, 17 e 18 da semana que vem. Portanto, terça, quarta e quinta-feira, lá em Brasília, aí sim, né, nós tiramos a delegação, já tiramos quem é que vai para o Cistão, e daqui da CIST de Minas Gerais, e mais alguns municípios, né, mais 5 municípios de Minas, que foram contemplados pela CIST estadual, foram escolhidos e está mandando representação para estar representando Minas Gerais, lá em Brasília. Tá bom, Bruno? A importância da CIST, então vai ter um Cistão amanhã, e semana que vem a CIST Nacional. Cistão Minas amanhã e Cistão Nacional terça, quarta e quinta da semana que vem. Pedro, a gente, antes de deixar suas considerações finais, como eu estava falando com você em off, saindo um pouquinho da saúde, sábado, Ubá e Patos de Minas se encontrarão em Ubá, né? Pois é, coisa boa, né? E é isso. Valendo vaga na Série A do Mineiro. Tomara que vá os dois, né? Patos e Ubá. E é muito bom a gente tá podendo discutir isso e até tirar o sarro um do outro sem aquele revanchismo, sem briga, né? Porque futebol não é para isso.
Futebol é diversão, assim como todo e qualquer esporte, né? Não é para a gente, como dizia lá, enquanto menino, ficar de mal, ou então não é para a gente sair brigando e machucando os outros por causa de futebol, igual ainda existe em pleno século XXI, né? Então, a gente precisa de estar trabalhando a cabeça das pessoas, que o que acontece lá dentro de campo é dentro de campo, e que vença o melhor e que vai representar, né, representar a cidade, aí, o time sei lá, que se comportar melhor. Né? Eu sei que já são 6 equipes, não é isso? E vão ser escolhidas 2, vão ser tiradas 2 para a primeira divisão do Campeonato Mineiro. E te digo aqui, Bruno, agora que tirando um sarrinho de vocês aí, porque lá nós temos 2, né? Nós temos a URT, que é a União Recreativa dos Trabalhadores, que parece que liderando o grupo dela, e o Mamoré, né, que empatou, né, que vocês estiveram lá em Patos de Minas, empatou com o Mamoré e agora vai aí para o segundo jogo aí em Ubá. Mas é isso mesmo, e boa sorte aí ao melhor, que vença o melhor. Hoje o Aimorés de Ubá é o único representante da Zona da Mata nesse triangular final. Ok, beleza. Né? São 2 chaves de 3, né? De 3 clubes, jogos de ida e de volta, e a URT está na outra chave, né? Então pode ser que classifica o Ubá e o URT, ou então o Mamoré e o URT. Eu sei que tem uma chance muito boa da gente estar bem representado aí no ano que vem no Campeonato Mineiro. Falam módulo 1, né? Módulo 1 e módulo 2. Hoje é o módulo 2. Aí, se quem classificar vai para o módulo 1, o Série A. A principal módulo do Campeonato Mineiro, o que tem mais visibilidade. Eu gosto assim, ó, quando você tem algum jogador que saia, às vezes, de comunidades muito sofridas, e que leva, que é exemplo no futebol. Né? Infelizmente, a gente tem uns aí que somente porque cresceram, esquece de onde vieram, isso é muito triste. Mas a gente tem, a nível mundial também, jogadores que ajudem a sua comunidade, jogadores que disseram: para que eu tenho que ter 15 carros? Basta um, só vou andar em um, basta um em perfeita condição. Para que eu tenho que ter casa para todo lado? E estar lá ajudando a sua comunidade. Isso a gente vê que a humanidade tem jeito, é só a gente começar a copiar esses bons exemplos, né, Bruno? Infelizmente, tem uns que acham que eu subi, agora eu isso, eu sou aquilo, e sai pisando nos outros, esquecendo de onde ele foi formado. Pedro, vou deixar as suas considerações finais e, de antemão, já te deixar o convite aberto para um próximo momento a gente falar um pouco mais amplamente do SUS. Pois é, Bruno, é só para dizer para você e para quem te assiste, para quem acompanha esse teu canal, que você está de parabéns, não perca as esperanças, não perca a luta, enfrente as dificuldades, e a gente está sempre chamando mais pessoas, está sempre chamando mais atores para o controle social. Eu gosto muito, como católico que sou, gosto muito de umas músicas do Padre Zezinho. Ele diz, tem uma música dele que ele diz assim: falta pão porque falta trigo. Falta trigo porque não semeiam. E faltam semeadores porque ninguém foi lá fora chamar. Falta gente para ir ao povo descobrir por que o povo se cala. Então, a gente precisa de entender por que o povo está calado, por que o povo está sofrendo e calado. Né? Se Deus deu o mundo para nós, perfeito, com uma natureza vasta que pode nos alimentar de tudo, e nós não estamos sabendo aproveitar.
nós estamos partindo para um mundo de ganância, onde você quer cada vez ter mais, e a gente precisa de socializar, de partilhar, né? Partilhar o que a gente tem de bom. Eu gosto muito de dizer também que as dificuldades partilhadas elas serão divididas. Se você tem ali um grande serviço a fazer, uma grande atribuição, partilhe aquilo ali, que você vai dividir essas dificuldades, dividir essa tarefa. Ao mesmo tempo que, se você tem uma alegria, né, uma satisfação, uma conquista para ser partilhada, ela será multiplicada, porque você vai estar alegre e outras pessoas também vai ter essa satisfação e também vai ficar alegre. Então, partilhe as tristezas e partilhe as dificuldades. Com essa missão que eu, enquanto vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, Bruno, enquanto coordenador da CIST, Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Minas Gerais, convido a todas as pessoas a ir contribuir conosco e que não percamos a esperança para a gente fazer um mundo melhor. Lembrando que Deus vai nos cobrar de acordo com o que Ele nos deu. É uma satisfação que deu a nós. Então, a gente não... Às vezes você fala, eu sou uma pessoa pequena, eu não vou fazer isso. Não esconda, não, que também vai ser cobrado. E pessoas que receberam muitos dons, igual você, Bruno, vai ser cobrado muito, porque além de ter muitos dons, você tem um canal de televisão aí para transmitir o bem, para transmitir a esperança, então sua cobrança vai ser maior do que a de todos nós, tá? Muito obrigado e estamos aqui prontos para qualquer coisa, o que der, a gente está sempre à disposição para estar contribuindo. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Obrigado por ter aceito o convite. A Lourdes, como presidente do Conselho Estadual de Saúde, que também está sempre participando com a gente, todo o Conselho Estadual. A gente estará na Conferência Estadual de Saúde, aí em agosto, com vocês aí, tanto como delegado da Conferência Municipal de Saúde, como na Comissão de Comunicação da Conferência Estadual. A gente estará encontrando aí para mais esse desafio, né, Pedro? Ótimo, seja muito bem-vindo, tá? Traga a sua delegação, incentive aí a sua região, né? Nós temos até o dia 19, ainda tem alguns dias ainda para fazer essa conferência e nós estamos aguardando bons relatórios, aguardando boas propostas aí para nós participar e aguardando vocês. Nós estamos tratando com muito carinho, vamos estar fazendo o possível para que vocês tenham uma boa estadia aqui e contribua com a etapa estadual da conferência. Uma boa noite a todos, até o próximo Momento Saúde, trazendo um pouco das informações sobre saúde em nosso estado, município, país e em geral. Uma boa noite, até a próxima. Genito. O Pedro já saiu daí, né? Já. Bruno, parabéns aí. Quanta sabedoria aí o Pedro, né, rapaz? Que bacana, né? E importante demais essa divulgação aí desse tipo de trabalho, porque muita gente nem conhece, né, Bruno, o que acontece aí nessas questões aí desse Sereste, né? Muita gente até ignora, né? Sendo que é um projeto da mais importante significância, né? Mas valeu aí, Bruno, parabéns aí pelo programa, agradecemos aí ao Pedro mais uma vez pela participação conosco, né? Obrigado. Uma boa noite a todos, até a próxima, Genito. Não sai daí não, Bruno.